Oi, gente. Gente, Estamos aqui de volta ao meu apart hotel em São Paulo. Desculpa todos os barulhos de avião que surgirão por aí. Emanuel tá muito irritado com isso. Hoje a gente vai... O que foi? né, é que tem muito barulho. É, tem muito barulho. São Paulo tem barulho. A gente mora no Jardim Botânico lá no Rio. Não tem tantos barulhos assim. Aqui tem mais barulho mesmo. Emanuel se incomoda muito com o pi. Vocês estão ouvindo? Então, pi, 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 pi. Ele tá muito irritado. Vou ler a pergunta, gente. Estão preparados? Hoje, nosso vídeo de perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma história longa e depois a pergunta, tá? Vamos lá. Uma história, mas na história, né? Uma história. Oi, mano, tudo bem? Olha, eu nunca fui muito de falar com pessoas públicas, então isso é um pouco estranho pra mim. Pra mim que é estranho ser uma pessoa pública, mas vamos embora. Enfim, vamos lá. Eu namorava há 4 anos, vamos levar em consideração que hoje tenho 20. Eu e meu namorado nos conhecemos na escola e nos apaixonamos desde o início. Passamos um tempo só conversando e depois de ficar algumas vezes começamos a namorar. Tudo bem? Fofo. Tá. Em 4 anos muita coisa acontece em um relacionamento e fomos passando por cada uma das etapas juntos. Dentro desses anos de namoro, o cenário ao redor de cada um de nós foi bem diferente. É que parece realmente que os aviões vão bater, Parece, né? parece. É, dá um certo desespero. Mas vai, continua. Né? Eu sempre acho que vai rolar. Dentro desses 4 anos de namoro, o cenário ao redor de cada um de nós foi bem diferente. No primeiro ano, eu estava na escola e ele no seu primeiro ano de cursinho. No segundo ano, eu estava na faculdade e ele no segundo ano de cursinho. No terceiro ano, ambos na faculdade. No quarto ano, eu no cursinho e ele no segundo ano de faculdade. Eu não sei como é que ela foi pro cursinho depois da faculdade, mas Eu tudo acho bem. que ela desistiu, talvez, da faculdade. Resolveu fazer outro curso, né? Isso muda a gente, claro. Pertinho do nosso aniversário de namoro, de 4 anos, acabamos terminando. Ele estava em dúvida sobre se éramos realmente namorados ou só amigos. Tá. Acabamos voltando semanas depois, mas talvez tenhamos sido precipitados e terminamos em menos de 10 dias. A história é super recente e ainda nos falamos, não terminamos brigados nem nada. Ele sente demais a minha falta e eu também sinto a dele. Só que, por algum motivo, não estávamos sendo bons momentos juntos. Tem algumas perguntas, atenção para as perguntas agora. Quem sabe você pode me ajudar, já conversei com muita gente e parece que ninguém entende que queremos o bem um do outro. As perguntas são, é bom que essas perguntas são tipo um resumão de todas as perguntas sobre relacionamentos. Vamos às perguntas. Vamos às perguntas, são 4 perguntas, galera. Como fazer para estar em um relacionamento longo e um não se anular no outro? Só essa pergunta aí já valia, né, um curso de 6 meses. Como podemos lidar com toda a carga emocional que uma pessoa tem, já que estar em um relacionamento significa também estar preocupado com as questões do seu parceiro? Já fizemos esse vídeo. Já? Já. Mas é uma... 3. Quanto que você leva da sua carga emocional para aquele negócio e como lidar com isso? Essa é uma pergunta que eu recebo muito, na verdade, mas vamos chegar lá. Porque depois de algum tempo, a dúvida sobre o relacionamento se torna maior do que a certeza do que se tem? A dúvida vira maior. Isso não é sempre assim. Mas Não acho é que não sempre. necessariamente Tem é 4? assim. Quarto. Por que é tão difícil se afastar? Porque existe essa história de se afastar de ex depois do término. São 5, na verdade. Por que é tão difícil se afastar e por que se afastar depois do término? 5 perguntas. 5 perguntas. E um vídeo. Para muitas perguntas. Vídeo longo. Enfim, espero que me responda. A pessoa tem noção de que é complicado o que ela propôs. E obrigado. Depois tem que dizer pra ela que a gente fez um vídeo pra ela. Eu sempre digo, amor. Ah, você vai dizer? Tá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa. Você tem 20 anos e a gente tem visto aqui no canal que tem aumentado muito o nosso público jovem, porque afinal não somos mais jovens, né? Somos jovens, assim, Vamos lá, amor. mas não jovens de verdade. Você que tem 20 anos é realmente jovem. Bom pra você, ao mesmo tempo ruim pra você, péssimo. Por que péssimo? Não queria voltar pros meus 20 anos nem com um cachê alto, pago, assim. Quer voltar a ter 20 anos? Te dou vários milhões. Não, obrigada. 20 anos, 25 anos, muita angústia. Muita coisa. É porque você saiu da adolescência, a expectativa do mundo em relação a você é mais alta, né? Você já não A é mais sua expectativa em considerado relação a o você café com leite. É enorme também A sua expectativa em relação a você, geralmente é um momento de muita transformação, né? Que você tá entrando na faculdade, tá descobrindo várias coisas, sexo e relacionamentos e como lidar com
novas pessoas, né? Porque você tá saindo ali geralmente da escola, onde você tava meio protegido e indo para um novo mundo muito maior, várias outras pessoas desconhecidas que você vai... Logo você vai começar a trabalhar, e aí com o trabalho, várias outras responsabilidades, enfim. Mas vou dizer pra você que pra mim, a faculdade foi bem menos agressiva do que o segundo grau. Mas tudo bem, vamos em frente. Mas é um momento de uma série de invenções esse momento, de si mesmo. Esse momento acho que dos 20 até ali o final da adolescência, dos 19, 18 até os 25, é muita coisa, né? Que você tem que inventar sobre você mesmo pra você conseguir. E que você acha que são coisas meio definitivas e não são definitivas. Não são. Vamos lá, para as perguntas. Como fazer para estar em um relacionamento longo e um não se anular no outro? É que eu queria falar isso com ela antes. Perdão. Então, uma coisa que eu acho é que eu tive, por exemplo, eu comecei a namorar com 17 anos. E eu namorei ele até os meus 19, mais ou menos. 2 anos, não é tanto, mas a gente se paquerava antes e tal, mas aquela coisa, né, que você paquera, mas não quer ficar, mas aí, né, aquela coisa adolescente. E a gente viveu muita coisa junto, a gente se separou exatamente nesse momento em que, acabou a escola. Não tinha mais aquele lugar que a gente se encontrava o tempo todo. E aí você começa a pensar, porque a vida se afasta mesmo, então eu acho que é normal essa pergunta que você está se fazendo, que talvez ele esteja se fazendo também, sobre se vocês são amigos ou namorados. Porque vocês estão juntos há 4 anos, provavelmente vocês começaram a namorar com 16, né? Você tinha 16, agora está com 20. E muita coisa se transformou nesse período, né? Vocês mudaram muito. E então eu acho que é muito natural essa... Será que a gente deveria ficar junto? Será que a gente quer ficar junto? Será que a gente está junto também só porque é seguro? Que é conhecido. É conhecido, a gente já tá junto há 4 anos, eu conheço você desde que você tinha 16 anos e... Né, eu entendo as suas questões todas, acho que são questões muito difíceis mesmo. E acho que é uma fase da vida em que, como o Emanuel falou, a gente tá construindo muita coisa sobre nós mesmos, né, então... Não que a gente vai parar de construir depois, que a gente vai, então, com 25 saber quem a gente é. Não, a gente continua não sabendo quem a gente é, mas é que nesse momento a gente acha que a gente tem que saber. Que é muito perverso, porque estão dizendo pra gente que a gente tem que ter alguma certeza de alguma coisa, que a gente tem que fazer escolhas que vão definir quem a gente vai ser. E que vão definir, mas que não são absolutas de jeito nenhum, mas parece que são, porque quando você tem que escolher o que você vai fazer da vida, como é que você vai, onde você vai morar, com quem que você vai estar, você vai casar com quem, com que qual e tal. profissão você quer ter. É um absurdo doido. Uma pessoa de 20 anos ter que falar, eu quero ser isso. Eu tenho um casal de amigos meus da infância que eles começaram a namorar no 2º ano do 2º grau, e eles estão juntos até hoje. Nesse meio tempo, eles tentaram terminar umas 20 vezes. Eles terminavam e acabavam voltando. Terminavam, não, agora deu, porque agora eu vou viver minha vida, eu vou ser uma pessoa... Eles queriam se individuar, assim, individualizar, sei lá, individuar, né? Virar indivíduos. Eles queriam entender quem eles eram, né? E juntos eles não conseguiam muito, porque eles tinham se inventado como sujeitos juntos o tempo todo. Então eles tinham hábitos muito parecidos, eles fumavam o mesmo cigarro, eles viam as mesmas coisas, eles ouviam a mesma música, a gente era tudo muito igual, porque naquele momento de 16 até 20 anos, que é quando você se inventa várias coisas que parecem definir você, eles fizeram isso juntos, e aí eles não conseguiam sair daquilo. E é muito louco essa história, assim. E hoje em dia eles estão com 36 juntos ainda. Então, Quem são? Vinícius e Marcela. Eu não conheço. Você acha que eu tô inventando? É isso? Ela sempre tá desconfiada de mim aqui, acha que eu tô fazendo... É que o Manuel faz isso, gente. Não faço. Ele inventa coisas. Bom, eu às vezes invento umas histórias que eu acho que vão servir pro meu ponto, mas não é o caso. Bom, mas então... Eu conheci ele, sim. Você conheceu o Na Vinícius? peça. Não. Eles não foram na peça? Não, vamos começar. Desculpa. Bom, aí então, isso é muito delicado porque você se mistura mesmo. Essa mistura que acontece de identificações, de gostos e tal, esse não saber mais quem eu sou direito nessa história, quem é o outro, quem sou eu, esse espelhamento, essa identificação, ela acontece mesmo em toda relação, em graus menores ou maiores. E ela tende a acontecer de uma maneira mais intensa quando você tem 15 anos, porque você está realmente com menos trajetória
organizada na sua cabeça de quem você é. Com 35 anos, você tem mais história, assim, mas isso não quer dizer que você saiba quem você é. Quando a gente começou a namorar, eu também mudei muitas coisas. Eu mudei, hoje, várias vezes a gente fala, nossa, lembra como era e tal? A gente muda, porque a gente vai se identificando, se desidentificando. O limite para a identificação na relação, para não se perder no outro, para não se misturar totalmente, é muito difícil de dar. Cada um vai achar a sua medida e vai ficar negociando o tempo todo consigo mesmo nesse processo, e o outro também. E às vezes o limite do outro é diferente do seu. Então isso é um processo delicado, e isso responde a sua última pergunta também, que é por que a gente tem que se afastar das pessoas quando a gente termina com elas? Pra tentar perceber, pra gente tentar perceber quem a gente é. Então, não quem a gente é, mas pra gente tentar inventar uma outra pessoa sem aquela pessoa com a qual a gente estava tão identificada há tanto tempo. Totalmente, tô sendo simplista, não é quem a gente é, mas é perceber o que tem em mim que não é com ele. O que eu gosto? Eu sozinha, o que eu gosto? Vou almoçar onde eu vou agora? Almoçar onde? Que filme eu quero ver? Pra onde eu quero viajar? Coisas que são muito simples, mas que às vezes no processo de relação você perde. Você não sabe mais. Com que amigos eu quero se sair? você gosta de alface ou de rúcula. Você fala, mas é alface ou rúcula? Não, nenhum dos dois. Na verdade eu gosto de tomate. Mas você achou por esses anos que você gostava de rúcula, porque parecia bom comer rúcula junto, entendeu? Então aquele troço fica complexo. Então você acaba se afastando para tentar se reconhecer, para se reinventar. Mas não, acho que não precisa ser assim, porque isso também se confunde com uma outra coisa, que é quando termina, você quer, que você falou hoje mais cedo, que o outro desapareça, que o outro morra, que o outro suma, que não é o caso de vocês têm afeto, mas vocês estão tentando se entender no mundo. Mas isso é muito difícil também, porque quando você termina bem e você fala, tá tudo bem, a gente gosta, na verdade, um do outro, mas a gente não quer estar junto porque a gente tá tentando outras coisas, a gente tem outros caminhos, a gente quer tentar outras coisas. Eu acho que a gente tem que também respeitar isso e tentar não apagar o outro completamente, mas é muito difícil fazer isso, não apagar o outro completamente, né? Matar o outro, né? Eu acho que a sua geração, por exemplo, vai fazer isso com mais sabedoria. Eu acho que vocês conseguem lidar melhor com esse tipo de coisa. Acho que sim, espero que sim. Eu espero que sim, mas eu acho que também tem uma coisa que é quando o outro, quando você ou ele encontrarem uma outra pessoa, talvez seja muito doloroso manter essa relação. Porque aí você, como é que vai ser? Porque aí você vai querer lidar com o outro e com o novo companheiro ou companheira dessa outra pessoa. É difícil, né? Aí é doloroso mesmo. Sim. Ter esse tipo de amadurecimento, de ser maduro nesse tanto, né? Sim. Mas vamos às perguntas. Acho que uma delas a gente já respondeu. Outra pergunta. Como podemos lidar com toda a carga emocional que uma pessoa tem, já que estar em relacionamento significa também estar preocupado com as questões do parceiro? Essa pergunta aí... Nossa, essa cara, eu recebo muito, que é assim, eu sou ansioso, sou ansiosa e tal, mas eu não quero levar isso pra relação. Eu tenho depressão, mas eu não quero levar isso pra relação. Eu tenho tal coisa, mas eu não... Qual é o limite da partilha dessa... Quanto que o outro tem que cuidar de mim ou eu tenho que cuidar de mim? Ontem a gente passou por exatamente isso aqui. A Flor chegou depois de trabalhar 12 horas no set e eu tava neurótico com qualquer bobagem, assim, né? E querendo contar de uma consulta que eu fui na dermatologista e que eu tinha neurotizado 20 coisas nessa consulta e ela falou, caraca, bicho. Não, eu vou contar essa história. Eu posso contar? Tem tempo? Dá pra contar? Dá, porque eu sou muito... Não, Emanuel, ele tem problemas. Assim, ele tá com uma bolinha desse tamanho, juro, desse tamanho, assim, ó. Foi o foco? Não, o foco não da foi. minha cara. Tudo bem. Foi uma bolinha desse tamanho. Ele tá aqui na perna, na lateral da perna. E ele tá falando disso há meses. Cara, isso aqui deve ser alguma coisa, isso deve ser alguma coisa, deve ser alguma coisa. Tudo bem. Aí ele fez o quê? Ele veio pra São Paulo. Não satisfeito, ele marcou uma dermatologista em São Paulo. É que eu marquei uma dermatologista no Rio, mas só tinha consulta pra segunda-feira. Mas como ele podia morrer a qualquer momento dessa pequena bolinha que tava na perna dele, ele falou, cara, preciso resolver isso agora. Vou numa dermatologista em São Paulo. Foi na dermatologista ontem. Chego em casa, 12 horas depois de trabalhar, que nem uma condenada, acordei 5 horas da manhã, ele fala pra mim, a boa notícia é que eu não vou morrer. Não disso, pelo menos. Não disso, pelo menos. Porque é só um cabelo encravado mesmo. Que foi o que eu disse pra ele. Eu falei, quando eu vi a primeira vez, há 4 meses atrás, eu falei, amor, isso é só um cabelo encravado. Parece muito um cabelo encravado. E era só um cabelo encravado, ok. Mas, a má notícia foi o seguinte. A consulta era numa sala no 18º andar.
E eu fiquei desesperado. As janelas estavam abertas. E eu fiquei pensando, e se eu me jogar? E se eu me jogar? Quer dizer, a pessoa não satisfeita que ela não vai morrer de cabelo encravado, ela pensou, já que eu não vou morrer do cabelo encravado, talvez eu me jogue. Porque então, assim é uma forma de eu manter, de eu gerar a minha neurose, entendeu? Então, aí você fala, a pessoa fala, cara, sério, eu não tenho que lidar com isso agora, mas ao mesmo tempo eu queria conversar com alguém sobre isso. E aí esse limite, por exemplo, essa Não, história... mas aí ele veio com tudo isso pra mim e de algum jeito eu não levo o Manuel a sério nesse sentido. Realmente não levo. Eu sei que ele é hipocondríaco, eu sei que ele tem problemas. Então o que eu faço? Eu sempre sacaneio ele, eu falo, claro, amor, eu acho que o cabelo encravado é o seu maior problema. E depois a janela aberta no 18º andar. Porque no nosso caso, a nossa relação, se deixar, eu vou ficar colocando o tempo inteiro as minhas questões na história. Então é um negócio que é de você aprender. De novo, esse limite não é um limite concreto, que você saiba, isso pode partilhar, isso não, isso você se vira sozinho. Não é concreto, sobre tudo. Então, tem o ciúme, converso sobre o ciúme ou elaboro sozinho. Não tem um limite claro. Tem horas que você vai falar, cara, isso é só paranoia da minha cabeça. Para com isso. Tem horas que você fala, cara, olha só, essa pessoa do seu trabalho aí que você fica ligando pra ela de madrugada enquanto eu tô dormindo, tô achando estranho. Aí talvez seja bom falar, entendeu? É bom conversar. É bom conversar. Então isso talvez não seja só sua insegurança falando, sua baixa autoestima falando. Ou você sendo... como é que é? Paranoico. Não, então tem limite. Tem que ver também esse negócio do quanto que você tá inventando coisas na sua cabeça e quanto você tem pistas ali que a vida tá te dando. Então quanto que a sua carga emocional vai pra relação ou não, é uma medida que vai se estabelecer na relação. Mas agora acho que você não tem que pensar sobre isso, nesse momento que você terminou agora. Não, e eu acho que pensar agora... sobre tentar ver quem você pode ser. O que você gosta, o que você gosta, o que você quer, o que você não quer, o que realmente te agrada e o que você faz porque agrada os outros. E porque agradar aquela outra pessoa. E porque você quer agradar os outros. E talvez entender se essa pessoa que você pode ser quer se encontrar e se reencontrar com aquela pessoa que aquele outro pode ser. E aí indo. Essa resposta, infelizmente, a gente não vai ter pra te dar. E talvez você não encontre ela desse jeito claro também. É uma droga isso, hein, cara. Eu comecei a namorar com 18 anos. Eu comecei a namorar com 18 anos, mas eu gostava dessa pessoa desde os 15, né? E do segundo grau inteiro e tal. E eu comecei a namorar com 18 anos. E aí a gente foi. E aí, exatamente essa crise. A gente começou a tentar terminar, na verdade, tentar terminar. E aí também era um pavor, porque eu falava, eu acho que não vou conseguir terminar com ela, porque ela é o grande amor da minha vida. E é mesmo o grande amor da sua vida, porque ele é o grande amor da sua vida nesse momento. Né? Isso é uma outra coisa bem importante de dizer. Eu acho que talvez o primeiro término da vida seja o término mais difícil, porque é muito doloroso, né? A primeira vez que você entende, que você entende como é que é se separar de alguém. É difícil mesmo. Essa outra pergunta aqui... Eu só queria falar mais uma coisa. Desculpa, perdão. A outra coisa é se você tem um problema que é muito grave. Eu acho que é muito difícil conseguir separar essa carga emocional toda que você vai levar pra dentro da relação ou não. O que eu tenho que levar, o que eu não tenho que levar. Eu acho que isso é uma coisa que você vai vendo dentro da relação. Porque o outro também vai te dar essa resposta. Vai te dizer, cara, tá demais isso. Eu não tô conseguindo ficar com você porque só fala sobre isso. A gente tem isso várias vezes. E também você também faz? Também. Eu fico no trabalho, imbuída daquilo, só consigo falar sobre aquilo. Da fulana que falou que porque pessoa que não sei o que lá. E aí vira isso. A Flor em geral tem muito a ver com questões profissionais, assim, né? Basicamente só questões profissionais. Que a gente fica discutindo pra sempre a mesma questão. Fala, cara, a gente tá há 2 meses discutindo isso, eu não aguento mais, resolve esse negócio aí e tal. E aí pro outro de fora é sempre mais fácil de resolver, né? Você fala, mas não, resolve isso. A outra coisa eu acho que é se você tem um problema realmente sério, que você realmente precisa se cuidar. Então, se você tem uma depressão, ou se você tem uma doença, ou se você tem uma coisa que é muito, que é grave dentro da sua estrutura física, psíquica. Doença quer dizer o quê? Não, uma doença mesmo, se a pessoa tem uma doença grave. Mas você tá falando psiquicamente ou você tá falando... Tudo. É porque doença... Tudo bem, vai, desculpa, continue aí. Não, e aí você tem que saber que você tem que se cuidar muito pra você conseguir ter uma relação saudável. Se você é depressivo, de verdade, deprimido mesmo e tal, você vai ter que se tratar além de se relacionar, né? Sim. Até pra você poder se relacionar. Exatamente, mas era aí que eu queria chegar. Para você poder se relacionar, você tem que se tratar. Mas eu digo isso também se você tem uma super doença, se você é uma pessoa que tem se você é diabético. Mas isso...
Não, sim, mas isso interfere na relação com alguém, né? Se uma pessoa é diabética, de verdade, e ela tem que tomar insulina, e ela não pode comer várias coisas, e ela tem... Isso interfere na relação que ela vai ter. Ela não pode se relacionar com uma pessoa super louca. Claro que pode. O DP namorava uma menina que era diabética uma época. Ela andava com as injeções na bolsa, a gente bebia uma dose de cachaça e ela botava uma dose de insulina na barriga. Então, talvez ela não devesse se relacionar com o DP. Talvez ela devesse se relacionar com uma pessoa um pouco mais saudável que o DP. Ah, que bom. Bom, discordamos. Então, gente, uma pessoa tomar cachaça e insulina no bar, como assim? É uma escolha dela, da mediação que ela tá fazendo, gente. É verdade, é uma escolha dela. Faça o que você quiser, mas... A Flor é uma pessoa que é mais organizada, a pessoa come rúcula. E não toma insulina. Mas enfim, entendemos esses pontos. Entendemos esses pontos, então podemos seguir para a próxima pergunta. Próxima pergunta. Por que depois de algum tempo a dúvida sobre o relacionamento se torna maior do que a certeza do que se tem? Você começa a perguntar, será que... acontece sempre. Não acontece sempre. Acabei de receber uma história muito bonita de uma pessoa, poderia até ler aqui, mas de uma pessoa que foi casada há 20 e tantos anos e o marido morreu. E ela falando, tive momentos muito bons e muito legais e tal, muito difíceis também e tal, mas, na verdade, nunca botei em questão a relação, sabia que fazia sentido continuar ali, mesmo com as dificuldades, e ela está agora lidando com o luto concreto da perda do marido. Sério? É. E aí a filha, que tem agora 20 e poucos anos, saiu de casa, está vivendo a vida, e ela está tendo que se reinventar sozinha. Mas aí é barra, né? Aí é barra. bem mais duro. Não sei se é bem mais duro, porque é uma outra situação, ela não tem como comparar. Não tem como. Não, é bem mais duro no sentido de que você já tá numa idade onde a reinvenção é mais complicada. Não sei se é mais... Acho que é. Bom, não sei. Você tem menos lugar pra ir, menos reinvenção pra fazer. Não sei, você pode se reinventar com 80 anos, eu acho. O problema é que aí você tem um registro de relação de 30 anos de relação. Você construiu o seu self ali com aquela pessoa por 30 anos. Isso é muita coisa. Você saber quem você é depois de 30 anos, bom. Mas então, só pra dizer que ela dizendo que ela não estava colocando em dúvida a relação. Então, não necessariamente isso acontece. Isso acontece, eu acho que essa coisa de colocar em dúvida, aí posso dar, falando daqui eu até a nossa relação, eu sempre colocava em dúvida as relações. Porque eu estava me colocando em dúvida. Então, já falei isso aqui nos vasos diários também. Colocar a relação em dúvida era, na verdade, me colocar em dúvida. Eu tava falando, eu sou essa pessoa mesmo e tal e tal. Eu sou essa pessoa que se relaciona com essa pessoa. E aí, ao invés de se colocar em questão, você coloca a relação em questão. Que é mais fácil apontar. Botar no outro, né? Talvez o meu problema seja esse casamento. Porque quando você tá numa crise de identidade, sei lá o quê, você tem duas coisas em geral na idade adulta pra você colocar em questão. O trabalho e o casamento. É basicamente isso que você vai desconstruir. Basicamente isso que você tem na vida adulta. O que você tem na vida adulta. Boletos que você não pode colocar em questão. A profissão. O profissional e o relacionamento. Então você vai ou se separar, ou mudar de carreira e tal, quando na verdade o problema é quem sou eu. Isso várias vezes. Não tô falando que é seu caso não, mas muitas vezes nas relações a gente vai ficar colocando a relação em questão porque a gente precisa colocar alguma coisa em questão porque a gente não tem certeza do que a gente está vivendo. E a gente não vai ter certeza do que a gente está vivendo de fato. Sim. A gente não vai achar essa certeza em algum lugar. E a gente experimenta isso na relação, que a relação é o primeiro campo de experiência com a experiência, né? Com o que está acontecendo ali e tal. Então, isso é muito comum, eu acho, nesse percurso. Aqui na nossa relação, agora, eu não estou colocando a relação em questão. Engraçado isso até. Primeira vez que eu não estou colocando uma relação em questão. Sempre colocava em dúvida. Para mim era totalmente isso. Era mais frequente a dúvida do que a certeza. Agora, eu não estou perdendo tempo fazendo essa pergunta de essa relação vale a pena. Isso não quer dizer que eu não esteja pensando sobre a relação. Claro que eu estou, obviamente estou, mas não falando será, não é será, é como fazer para ser legal. Meio assim, né? Como fazer para ser legal? Isso com 20 anos é uma outra situação, né? É o meu quarto casamento, então é uma outra coisa. Eu já implodi muitas coisas para parar de querer implodir coisas. Mas acho que é normal isso nesse período, talvez, que você esteja vivendo aí. E de duvidar. Duvidar é normal, sabe? Duvidar é normal. É duro aceitar isso também. Pôr em questão é normal. A gente queria não pôr em questão, a gente queria ter certeza das coisas, mas a gente não tem, né? E querer separar também é normal, e querer implodir as coisas também é normal. Isso não quer dizer que você precisa fazer sempre isso. Não. Querer, desejar não significa colocar isso em prática. Mas isso também não quer dizer que você precise manter uma relação pra sempre,
só porque colocar em questão é normal. Eu não tô dizendo aqui que então toda relação tem que durar pra sempre. Não, tudo você bem. Pode se... E tem uma coisa muito séria nisso. Você tá falando muito Desculpa, nesse vídeo. Perdão, desculpa. Não, pode continuar falando. Só tô aqui marcando, depois o pessoal aí fala que você fala pouco nos vídeos comigo. Você fala muito. Vai você. Não, é que tem uma coisa que a gente é ensinado, educado e tal, a construir as ideias de relação. Mas a gente não é educado a entender que as relações acabam e que isso não quer dizer que elas tenham dado errado. As relações acabam. Às vezes elas acabam mesmo. Isso não quer dizer que tem uma falha acontecido aí. Isso não quer dizer... A pessoa que me escreveu ontem, que eu te contei, que acabou de terminar uma relação de 10 anos e está se perguntando onde ela errou. Poxa, mas por que você errou alguma coisa? Você conseguiu ter uma relação por 10 anos. Demais. Não que isso seja uma ideia de sucesso, mas uma relação que dura 10 anos, ou 1 ano, ou 2 anos e tal, é uma relação que durou. Se ela foi feliz naquele tempo, teve índices de felicidade, de vivência, de experiência, de aprendizado, ela durou. O lance aqui pra gente, sempre que acaba, parece... É um fracasso. Um fracasso, né? E não pode ser um fracasso, né? Porque se você pensar, a vida vai acabar. E a vida não é um fracasso, né? Você viveu o quanto você viveu. Não foi, a Fernanda Young não foi fracassada porque ela morreu com 49 anos. Ah, fracassou. Morreu com 49 anos? Não. Sucesso teria sido se ela tivesse vivido até os 89. Não. A vida acabou. E tudo bem. Aconteceu. Ela fez muita coisa nesse período. Mesmo se ela não tivesse feito nada. Se ela tivesse ficado em casa cuidando dos cachorros. Tá bom. Então, assim, uma relação ela dura o tempo que ela dura também, que as pessoas foram capazes de estar ali dentro daquela relação. Ou desejaram estar aí. Desejaram estar dentro da relação. Depois pararam de desejar. Talvez você tenha parado de desejar essa relação. Acho que a gente não ajudou em nada nesse vídeo. Acho que não. Acho que a gente, como disse uma moça que escreveu pra gente outro dia, a gente fala, não diz nada. Acho que a gente só complicou a tua vida. Não, acho que isso não. Acho que a gente falou coisas... A gente respondeu tudo? Porque depois de algum tempo o relacionamento se torna maior... A gente não respondeu como fazer para estar em um relacionamento longo e não se anular no... Falou sim, falou que é uma medida complexa de... Não, isso foi a gente respondeu a carga emocional. Não se anular no outro, mas eu falei do espelhamento dos meus amigos que são casados há tantos anos, né? É a mesma resposta, você vai ter que tentar se perceber... Cara, isso a gente também... Como não se anular no outro? Eu acho que tem uma etapa da relação em que você sempre se dá uma anuladinha. A gente começou por essa pergunta e depois eu fui pra última. Ah, é verdade. E por isso juntei com a última pra... Então acabou o vídeo? Acho que sim. Estamos tentando, gente. Então tá, gente. Então, desculpa aí. Acabou o vídeo. Você achou muito ruim? Não, eu achei o vídeo confuso, mas eu acho que ele foi bom. Estamos tentando, né? Vou desligar. Tá bom. Eu desligo sentado aqui, porque... Eu vou desligar. Cuidado pra não cair a grana.